Sérgio Queiroz é engenheiro civil, bacharel em Direito, especialista em Engenharia de Segurança. Tem mestrado em Teologia pelo Instituto Betel Brasileiro e em Filosofia pela UFPB. Atualmente, está finalizando seu doutorado em Ministério na área de Liderança e Gestão Ministerial pela Trinity International University em Chicago, Estados Unidos. É procurador da Fazenda Nacional desde 2000, presidente da Fundação Cidade Viva e pastor sênior da Igreja Batista Cidade Viva em João Pessoa, Paraíba. Vamos dar as boas-vindas a Sérgio Queiroz no palco da conferência. Que bom estar aqui mais uma vez. Eu estive aqui há 3 anos, 2012, lá na chácara, e foi um tempo muito bom. Eu confesso que eu não conhecia o CTPI até 2012, até ser convidado para trazer uma reflexão. Acho que na época foi inclusive sobre a igreja multisite. Eu já conhecia o Ricardo de algum tempo, do Instituto Haggai, e foi muito legal mesmo. Eu dei umas polpas lá naquela conferência em 2012, chutei a mesa, bati na mesa, né? E até brinquei. Eu acho que depois dessa, pessoal, mais nunca vão me chamar para cá. E aí o Ricardo, muito bondosamente, reuniu-se com o board e me convidaram para a conferência de 2013. E vou dizer também por que eu estou emocionado aqui, por 2 razões. Primeiro, porque estou vendo com os meus olhos o quanto Deus fez prosperar esse trabalho de 2012 para cá. E o outro é que, tendo sido convidado em 2013, com passagem comprada, com a minha palestra preparada, tudo organizado para estar aqui, em julho de 2013, minha esposa repentinamente viu-se acometida por uma doença muito grave, o que nos fez ter que mudar totalmente as programações, e viemos lá de João Pessoa para o AC Camargo, em São Paulo, onde ela começou um processo de tratamento. E 2013, segundo semestre, foi aquele tempo muito difícil para nós, muito inesperado. A gente às vezes não tem ideia que coisas tão simples na vida dos outros podem acontecer na vida da gente também. E estar aqui hoje, derrubei até água de emoção, tem um sabor especial, porque eu viajo e deixei a minha esposa muito bem, né? Ela está ótima depois desses 2 anos, restaurada, recuperada, mais firme, mais forte no Senhor e mais útil na obra dele. Eu vou até falar um pouco na minha palestra sobre o que Deus tem feito na vida da Samara, e que tem um pouco a ver com o que eu vou falar hoje. O desafio do crescimento espontâneo. Eu vou me atrever a falar algumas coisas aqui, meio que tentando colocar todo mundo na mesma página. Não sei se vocês perceberam, mas a proposta desse ano aqui é que a gente analise o crescimento da igreja sobre 3 perspectivas. Uma perspectiva mais orgânica, ou seja, entender que a igreja cresce espontaneamente, isso é um ponto. E nós já vimos de maneira muito bem exposta hoje pelos 2 preletores antes de mim. Amanhã vocês vão ter a oportunidade de ver a questão da igreja que cresce de maneira intencional, e aí são as nossas intervenções mais intencionais para que haja crescimento. E no último dia vocês vão ver a junção dessas 2 coisas, né? Uma igreja que cresce integralmente a partir desse paradigma orgânico, somado a um paradigma intencional, mas com a cabeça voltada para a compreensão do seu papel holístico, ou seu papel integral dentro da sociedade como um todo. A igreja que transforma os seus contextos ao redor. De maneira que é quase impossível a gente falar de um sem tangenciar o outro, e talvez seja isso que vai acontecer hoje com a minha fala. Eu quero só lembrar, gente, a gente já ouviu aqui, pelo Leonardo, também pelo Tommy, essa realidade de que a igreja é um organismo que cresce, e que a gente não deve se espantar quando ela cresce.
Porque é como aquela coisa, a gente se espanta até a gente vê até com os nossos próprios filhos, né? Aquele bebezinho, e ele vai crescendo, e quando a gente vai comparando as fotos, a gente vai se espantando, mas é um espanto mais ligado à saudade da criança que um dia foi, né? Do que o espanto por observar, obviamente, que crianças crescem, e elas vão se tornando adolescentes e jovens, e assim sucessivamente. Vimos também que ela tem os seus... Ela pode, esse crescimento ele é sustentado pelo púlpito, por uma pregação cristocêntrica, por uma pregação que valorize as Escrituras. E vimos que ela não dura para sempre, é óbvio. Às vezes ela tem um período, ela não é necessariamente grandiosa em termos numéricos. Esse crescimento, essa expansão não é necessariamente grandiosa, como nós já ouvimos. Mas uma pergunta é a pergunta que eu vou fazer para vocês e que de uma certa maneira vai conduzir a minha fala hoje aqui. Mas me diga uma coisa: por que em certas igrejas, onde se prega o Evangelho com fidelidade escriturística, onde os seus líderes são profundos pensadores nas Escrituras, às vezes até PhDs em Bíblia, pregam a palavra, são dedicados, sofrem pela obra do Senhor, mas ainda assim essas igrejas muitas vezes entram em declínio? Qual seria a explicação? Se por um lado Tome nos alerta de que não devemos ficar carrancudos quando virmos que Deus está fazendo uma igreja crescer, né, de alguma razão está dando uma expansão extraordinária, por outro, nós também não devemos pensar que uma igreja onde há exposição da palavra, onde o Evangelho é pregado com convicção, em que aquele homem que lidera, aquele pregador, aquele líder está se dedicando à igreja, eu também não posso cair na antípoda de achar que aquela igreja entrou em declínio porque está necessariamente em pecado. Seria o extremo oposto, é achar que quem está em declínio está em pecado, ou achar que quem está crescendo também está em pecado, não é verdade? Esse aí está comprometendo a mensagem de alguma maneira. Mas eu quero que vocês pensem, será que se por um lado nós não podemos produzir o crescimento natural da igreja, senhores e senhoras? Será que nós não podemos atrapalhar esse crescimento natural? Será que nós não podemos ser, talvez, responsáveis, consciente ou, na maioria das vezes, inconscientemente, funcionar como barreiras a esse crescimento natural? Eu me lembro de uma passagem, eu não vou ler agora, até porque ela me veio à mente aqui sentado, está fora até do PowerPoint. Eu me lembrei daquela passagem do profeta Eliseu, com aquela viúva, que está lá em 2 Reis. Vocês se lembram? Ela perdeu o marido e ela precisava vender tudo, até os filhos, para poder pagar a dívida. E ele perguntou: o que é que você tem? Eu tenho um óleozinho lá em casa, eu não tenho quase nada. E ele disse assim: faz o seguinte, vá para casa, pega as vasilhas que você tiver e peça muitas vasilhas emprestadas, para que você vá para casa e o processo de multiplicação vai acontecer. E chega um momento que o profeta diz: acabaram as vasilhas, acabou, não tem mais nada. A Bíblia diz que ali, por falta de vasilha, o crescimento ou a multiplicação do azeite parou. Eu vejo que há um princípio por trás disso, que ele é óbvio. É óbvio. É óbvio que há certas condições estruturantes dentro de uma igreja saudável, que se não existirem, eu vou impedir que ela cresça, eu vou impedir que ela aconteça. E aí eu quero agora que você abra o texto que todos aqui conhecem, lá na primeira carta aos Coríntios, e nós vamos ler, vai aparecer aí na tela para você, 1 Coríntios 3, verso 4, 1 Coríntios 3, verso 4, e nós vamos ler até o 10. Vamos lá? Pois, quando alguém diz eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério
que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia o que, gente? Crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, ou seja, o trabalho ou de plantar, ou o trabalho de cuidar e regar. Deus fala de uma recompensa por um trabalho específico que é dado aos seus auxiliares, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Ele fala da fundação da igreja em Corinto. E o outro está construindo sobre ele. Quem? Apolo. Contudo, veja cada um como o que, gente? Constrói. Esse texto, ele pode nos causar uma grande confusão. É quando nós tendemos a focalizar em certas partes do texto, como por exemplo, quando Paulo diz: nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Aqueles que amam a soberania de Deus tendem a olhar para esse texto e descansar livremente na afirmação paulina de que o que plantou, portanto você é o plantador de igreja, o que vai continuar o processo não vale em nada nesse processo, apenas Deus. É óbvio que Paulo não está falando sobre isso. Já nos foi dito que Deus não precisaria de nós para fazer nada nessa vida, de nada, mas na sua providência, nos seus decretos, Ele escolhe chamar um povo que não só é povo que Ele resgata pelo sangue, mas povo que é enviado em missão junto com Ele mesmo. Então Ele dá uma tarefa para nós. Essa tarefa não é absolutamente fazer com que os processos naturais, sobrenaturais e incompreensíveis do crescimento orgânico aconteçam. Deus vai fazer isso acontecer. Na realidade, o que Christian Schwartz chama de automatismos do que tem vida, ou processos naturais naquilo que tem vida, eles vão naturalmente acontecer. Você não vai precisar chegar para o seu filho e dizer: meu filho, cresça. Ele vai crescer. Agora, ele vai crescer dentro de certas o quê? Circunstâncias e de certas condições. Se faltar àquela criança alguns fatores internos, uma deficiência de vitaminas, ou algum problema no hormônio do crescimento, ou alguma questão na sua hipófise, ou outras condições médicas, dentro dele, ele pode ter problemas de crescimento. Mas também há fatores externos ao crescimento, como por exemplo, a falta de uma boa alimentação, ou a falta de descanso, ou a falta de dormir mesmo. Nós vamos observar então que, embora o crescimento seja algo normal, Deus previu que o crescimento fosse acontecer dentro de certas condições que, se não existirem, elas vão acabar atrapalhando aquilo que é natural. Então a minha resposta para aquela pergunta: por que é que será que pessoas muitas vezes fiéis às Escrituras, fiéis homens de Deus ou mulheres de Deus que trabalham na obra do Senhor, por que muitas vezes não enxergam certos processos de crescimento? Nem sempre será por pecado, mas talvez por uma falta de percepção de que podem não estar dando as condições necessárias que Deus estabeleceu para que nós dessemos para que aqueles processos aconteçam, e em último caso podem estar atrapalhando o que Deus quer fazer. Você sabia que você pode atrapalhar o que Deus quer fazer muitas vezes na vida de uma pessoa? Você pode ser o obstáculo que talvez Deus queira remover da sua igreja. Nossa! Uau! E eu quero falar um pouco sobre isso. Então, eu preparei essa figurinha aqui, que eu acho... Aliás, eu preparei essa definição. Coisa de quem gosta de definir. Coisa de quem estuda muito essa coisa de conceito, epistemologia. Vamos ler comigo. Essa definição eu criei no avião, vindo para cá. Vamos lá. Tudo... Então, você já viu que não presta. Eu fiz às 3 da manhã esse negócio. Então, vamos lá. Tudo, vamos ler comigo.
tudo o que tem vida tem um potencial intrínseco de desenvolvimento e frutificação. Entretanto, a falta de certas circunstâncias externas, assim como a presença de certos estados internos, perceptíveis ou não, poderão barrar a força natural da espontaneidade, atrapalhando o crescimento e eventualmente levando à morte o que foi feito para ter vida. Quando Deus disse que ia remover de certas igrejas no Apocalipse a sua presença, Deus estava ali fazendo críticas pesadas a ações daquelas igrejas e de seus líderes. Ou não? Ou será que as cartas às igrejas do Apocalipse foram exceções ao que possa estar acontecendo em outras igrejas na face da terra? A gente observa que muito dali tem a ver com a sã doutrina, mas muito dali também tem a ver com a falta de amor. E às vezes o que mata a igreja não é falta de uma boa exposição, é falta de amor. A gente aprende muita exegese, muita hermenêutica, muita exposição, nos deleitamos em Martin Lloyd Jones, nos sermões de Spurgeon, nos sermões de MacArthur, John Piper, mas muitas vezes nós esquecemos que uma igreja pode minguar por falta de amor, por falta de graça, por falta de percepção do coração das pessoas, por exemplo. Eu estou dando aqui apenas fazendo algumas reflexões introdutórias, mas eu cheguei à conclusão, a partir desse texto, que as coisas são mais ou menos assim. O crescimento natural seria então fruto primário da soberania de Deus, que gera naquilo que tem vida automatismos para o crescimento. A vida foi feita para desenvolver-se e frutificar. A própria vida cristã é isso. Nós nascemos do útero do Espírito Santo, nascemos para uma nova vida, nascemos do Espírito, como Jesus diz a Nicodemos. Então nós somos paridos por Deus, nós somos gerados pelo Espírito e somos gerados como crianças. E nós temos a fase de bebê, do leitinho, temos a fase de crescer, temos a fase das profundas convicções de Deus sobre a nossa vida, mas chega também a hora em que nós somos chamados ao quê, gente? A frutificar. São processos naturais naquilo que Deus estabeleceu para o que tem vida. Então, o crescimento orgânico, ou o crescimento espontâneo, ele está ligado diretamente à soberania de Deus, mas está ligado também à presença de fatores internos e fatores externos. Usando a metáfora da agricultura, os fatores externos eram exatamente o quê? O tomar a atitude de pegar a semente e jogar no solo, e continuar tomando a atitude de regar aquela planta. Mas há também fatores intrínsecos. A Bíblia fala que, por exemplo, há qualidades diferentes de solo. São intrínsecos. Você, na sua comunidade, que está experimentando a partir da pregação do Evangelho, a partir da vivência de tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida, você está observando tudo aquilo, mas você é chamado a cuidar dos fatores internos e a velar para que fatores externos não lhe sejam um atrapalho, uma barreira. É interessante que eu vou falar mais sobre isso na oficina, mas eu vou dar uma pequena introdução aqui para vocês, porque é necessário para que eu desenvolva o pensamento. Basicamente, até 1955, salvo engano, 55, quando foi lançado o primeiro livro de Donald McGavran, Bridges of God, Pontes de Deus. Donald McGavran foi um missionário que viveu na Índia e começou a observar o que estava acontecendo nas igrejas da Índia. E ele ficou encafifado. Encafifado é um termo lá do Nordeste, né? Você ficou encafifado, entendeu? Obnubilado, entendeu? Ele ficou meio... It's very hard to translate into English the word that I've just used.
Então, o Donald McGavran, ele partiu de uma percepção de fatores externos. É interessante isso. Ele começou a observar fatores externos e ele começou a perceber, por exemplo, que havia igrejas que ele liderava que não cresciam. E havia outros grupos de igrejas que cresciam. E ele começou a observar que havia ali certos fatores sociológicos, como por exemplo, no sistema de castas, né, da Índia, em que a movimentação intercasta é praticamente impossível. E ele começou a perceber que quando as igrejas eram fundadas em certas condições sociologicamente plausíveis, elas cresciam mais. Ele começou também a desenvolver a ideia de solos receptivos, povos receptivos e não receptivos, e ele usou as ciências sociais para tentar entender por que algumas igrejas cresciam ou não. Então ele cria o chamado Church Growth Movement. E o Church Growth Movement, que começa com profundas reflexões sociológicas e também, por que não dizer, missiológicas, ele começa a cair em um processo extremamente tecnocrático, né? Dos métodos, 10 maneiras de fazer a sua igreja crescer, tudo mais, 15 maneiras de você aumentar a membresia da sua igreja. E aí foram livros e livros escritos na década de 70, na década de 80, e especialmente que se notabilizaram na vida de grandes pastores americanos que nos influenciam até hoje, como por exemplo Bill Hybels ou Rick Warren, com suas grandes conferências sobre desenvolvimento de igreja e tudo mais. Mas aí chegou um cara, um alemão, né? Talvez tentando reconstruir a roda, né, o Christian Schwarz, e ele começou a querer pensar o crescimento da igreja por um outro viés. Tipo, vamos deixar de observar fatores externos, ou fatores sociológicos envolvidos, fatores em que eu pergunto através das ciências sociais o que está acontecendo, e vamos agora começar a entender internamente quais são os fatores que devem existir internamente em uma igreja, fatores de saúde que vão promover o crescimento natural dessa igreja. E aí ele desenvolveu aqui, vocês já conheceram isso aqui, já devem ter visto, essas 8 marcas. É bem interessante como ele criou a ideia das 8 marcas. Ele diz o seguinte: para uma igreja não ser barrada no seu crescimento, para ela não ser barrada, ela precisa dessas marcas: uma liderança que capacite, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, culto inspirador, grupos familiares, evangelização orientada para as necessidades, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Observem que, basicamente, o pensamento de Christian Schwarz é eclesiológico. Ele vê a igreja por dentro, como ela se organiza, as suas estruturas, como o culto é desenvolvido, como a liderança é desenvolvida, como os ministérios são exercidos, como os relacionamentos são marcados. Então, Schwarz, conquanto tenha feito uma das maiores pesquisas sobre desenvolvimento de igreja no mundo, ele tem um foco interno, ele tem uma profunda eclesiologia. Mas você perceba que nessas marcas praticamente nada se fala sobre o contato do evangelho com a cultura que não lhe é peculiar. Ele não fala, por exemplo, de como a igreja se encontra com o mundo em um diálogo onde Cristo é apresentado em formas perceptíveis, e através de um diálogo consciente nós servimos o evangelho a partir das percepções da cultura que nos cerca. Ele fala muito pouco sobre isso, perceberam? Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque quando a gente fala hoje em crescimento orgânico, em crescimento intencional, a primeira pessoa que vem à mente é o Christian Schwarz. Aí já vem uma outra pessoa, que inclusive o Léo falou hoje de manhã, um outro cara muito importante, né, que é o Mark Dever, com as 9 marcas de saúde da igreja. Se você olhar para as marcas de Dever já praticamente desconsidera essas questões de estrutura, de culto inspirador, de grupo familiar, e ele parte para algo mais teológico. Ou seja, uma igreja saudável, ela tem uma excelente soteriologia, ela tem uma pregação expositiva, ela entende o conceito bíblico do evangelismo, o conceito bíblico de conversão. E aí ele concentra algo também, mas não toca outras questões que são externas. E mais uma vez repito, eu tenho visto, estudado, percebido
e acompanhado igrejas profundamente bíblicas na sua exposição, profundamente coerentes no seu ensino, extremamente bíblicas no trato da disciplina eclesiástica, mas que não estão crescendo. Então, se a gente quiser considerar que está algo faltando, como fala o Tommy, nesse caso, eles não estão sacrificando nenhum item da sã doutrina, mas por outro lado, talvez pela falta de uma percepção das vasilhas. Se lembram das vasilhas de Eliseu? Como estão as nossas vasilhas? Quando eu leio aquele texto sobre vasilhas, eu penso absolutamente em condições estruturantes, fatores externos e internos somados, mas ao mesmo tempo uma percepção missional da realidade, onde eu não sirva como obstáculo no trabalhar do meu Senhor. É muito complicado o que eu estou tratando aqui. Estou mexendo com susceptibilidades. E aí, gente, a gente precisa entender, por exemplo, e eu gosto dessa ilustração aqui, que eu fiz algumas alterações, vocês já devem ter visto isso em algum livro, que é chamada o problema do fator mínimo para um crescimento orgânico de uma igreja. Veja a água que flui como o crescimento espontâneo. E veja esse tonel, esse barril aí estruturado com tábuas de madeira. Observe que esse tonel ele tem tábuas de diferentes tamanhos. Está vendo isso aí, gente? Considere que cada tábua dessa no tonel, preste atenção, cada tábua dessa no tonel representa um fator interno ou externo que você está tomando muito conta na sua igreja. Por exemplo, vamos dizer que uma dessas barras, essa bem grande ali, a maior zona que tem ali, ó, não sei se aqui tem aquela luzinha que acende, tem, aqui ó, falhou. Está vendo a maior? Digamos que ali seja a sua pregação expositiva. Digamos que a segunda maior, aquelas 3 ali lá da ponta, seja uma boa estrutura de discipulado, seja uma excelente estrutura no cuidado com o novo convertido, e assim sucessivamente. E observe essa menorzinha que está aqui, ó. É o fator interno ou externo que vai definir necessariamente o nível da água. Me diga uma coisa. Pode meter água. Quem vai definir o volume do crescimento orgânico da igreja? A maior tábua ou a menor tábua? Então é o que falta que precisa ser revisado, e não o que está em abundância. Não estou aqui absolutamente para criticar expositores da palavra, homens que eu amo a palavra, eu amo essa palavra, eu prego expositivamente todo domingo, eu amo essa palavra, amo teologia, amo estudar, amo filosofia, amo tudo isso, gosto de púlpito. Vejo que há homens assim que têm se dedicado de maneira hercúlea à tarefa de conduzir as suas igrejas a partir do púlpito. Mas talvez lhes falte. Vamos voltar lá para o bichinho lá. Pronto. O fator mínimo vai definir exatamente o quanto vai vir azeite para a vasilha que você está preparando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem mandou o azeite? Deus. E quem mandou as vasilhas? A viúva. Capite? Eu não tenho dúvida de que Deus está em ação no Brasil. Eu não tenho dúvida que há muitas igrejas que estão crescendo de uma maneira desordenada, e nem todo crescimento é orgânico e é saudável. Um câncer, por exemplo, é um crescimento desordenado, que leva ao quê, se não for tratado? A morte. O ponto aqui é que você saia daqui fazendo perguntas, porque as minhas realidades podem não ser as suas realidades. O que você como plantador, o que você como revitalizador, o que você como líder de uma igreja local, como auxiliar numa igreja local, o que falta dentro desses processos,
ou internos ou externos, para que Deus continue mandando azeite. Porque uma coisa é real: Deus não desperdiça azeite. Quando faltaram as vasilhas, cessou o azeite. É assim que eu tenho visto. Tenho visto em 11 anos, na Cidade Viva, processos em que Deus está mandando azeite e está parando de mandar azeite e nos convidando a reflexões sobre o que precisa mudar para que Ele continue fazendo aquilo que lhe é natural fazer. Gente, eu separei isso aqui e depois de passar essa questão aí para vocês, eu separei algumas coisas para a gente refletir sob o ponto de vista principiológico, porque são as melhores discussões. Eu separei aqui 4 desafios que nós enfrentaremos todos os dias nas nossas comunidades, na tentativa de preservar o que naturalmente Deus quer fazer: expandir o seu reino. Promessa: Jesus está ressuscitado no meio de nós, o poder do Espírito nos move, Ele está conosco todas as horas, Ele está soprando, mas Ele está dizendo às vezes assim: Sérgio, sai da frente, meu filho, parem de atrapalhar. Ou será que a gente não tem conseguido atrapalhar muitas coisas? Deus é tão bom que se permite atrapalhar. Aí é que está a responsabilidade humana, é ou não é? Ele é soberano, mas eu sou o quê? Responsável. Desafios, eu preparei 2 aqui. Por exemplo, um grande desafio hoje para a expansão da igreja de Jesus, para a expansão dos ministérios, para a expansão do que Deus quer fazer na cidade, na sua igreja, ou através de novas unidades, ou campi da igreja, ou igrejas novas que vão ser plantadas. Um problema, gente, que a gente discute há muito tempo, e isso é fruto, eu chamaria talvez, isso ficou mais enraizado depois do iluminismo, né? A questão do academicismo teológico. E olha, é muito fácil você falar você fazer uma crítica ao academicismo teológico quando você não passou pela academia. Eu estou na academia estudando sem parar desde os meus 16 anos, eu tenho 43. Então eu sou um homem que ama banco de universidade. O que eu vou lhes dizer agora tem a ver com este problema. A velha dicotomia para a expansão da igreja, para a expansão do que Deus quer fazer. De um lado, aquele que diz: eu vou ser conduzido pelo Espírito. Do outro, aquele que diz assim: não, eu preciso de muito preparo, cada vez mais preparo. Eu olho essas 2 setas em caminhos divergentes, e elas são divergentes exatamente porque quando nós tomamos a posição de uma delas, nós corremos riscos. Do lado do Espírito, e se eu digo não, tudo vai acontecer pelo Espírito, eu vou chegar no púlpito, vou botar o dedo na Bíblia e a partir dali vai sair uma exegese paraibana. Entendeu? Então eu coloco o dedo e o Espírito vai me guiar, e aí vai ser assim a minha vida, conduzida pelo Espírito. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. E aí esse entra no paradigma, sabe do quê? Da desconsideração da sua natureza racional. O outro caminha para o lado do preparo, às vezes com tanta intensidade, a gente às vezes faz tanta exigência. Gente, eu me lembro, eu escolhi o caminho, e também não estou dizendo que é certo nem errado, aliás, eu não sou paradigma para ninguém. Eu me basto a mim mesmo, com as minhas idiosincrasias, mas eu escolhi um caminho do que o Roland Allen chama de second lane, uma via paralela. Eu saí meio da curva, porque eu comecei a minha carreira na engenharia civil, 93, a coisa deu ruim aqui no Brasil, fui fazer direito para fazer concurso, entrei no serviço público, passei por
estou lá há quase 25 anos, e fui estudar paralelamente teologia e filosofia e tudo mais. E nesse processo, eu percebi na minha vida, por exemplo, eu me lembro de um tempo, e eu estou falando muito da vida de uma igreja local, do tempo que eu trabalhava em Recife como procurador e morava e servia em uma igreja em João Pessoa, como auxiliar de um pastor de uma grande igreja, a primeira igreja batista de João Pessoa. E eu me lembro que eu dava muita carona a seminaristas batistas, né? E eu estou falando da minha raça, porque fica mais fácil. Aliás, tem raciados aqui comigo? Tem batistas aqui? Cuidado, viu, para não ser linchado aqui depois que eu falo isso. Vocês são minoria, tá? E eu levava os seminaristas para lá e para cá dando carona, né? E eu me lembro assim dos anos, 5 anos que muitos passaram fora da vida da igreja local. E há, eu não sei se há no meio da sua denominação, há na minha ou havia mais aquela coisa, mandou para o seminário, tem que ordenar. Oh maldade, Ricardo, oh maldade, às vezes com o seminarista, muitas vezes com a igreja que vai tê-lo como pastor. E eu percebia que muitos entenderam assim, bem, se a lógica é essa, eu vou para o seminário, porque a igreja, eu disse à igreja que Deus está fazendo alguma coisa dentro de mim, um mover, um faniquito interno, e eles me mandam para o seminário, então quando eu voltei eu sou ordenado. Eu me lembro que havia uns 10 na minha época, que eu sempre tive contato, dos 10 eu creio que 3 ou 4 seguiram, porque ficou muito claro o chamado de Deus na vida deles e a partir da frutificação que eles fizeram. Outros desistiram, 2 se desviaram do evangelho. E eu fico pensando, lá na Cidade Viva, por exemplo, no meu paradigma hoje de igreja que hoje deve estar aí em torno de 6 mil pessoas, abrindo congregações e sites e plantando novas igrejas. O nosso processo de treinamento teve que ser o meio termo disso aqui, o caminho do meio, buscar o Espírito como convicção de que todo cristão carrega dentro de si não só o dom de ser capaz de ser feliz, como diz a canção, mas especialmente a habilidade, a potencialidade dada pelo próprio Deus de fazer diferença no mundo e expandir o seu reino na face da terra. Todo cristão, se eu não acreditar nisso, eu não posso acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. E por outro lado, um treinamento óbvio, ele tem que saber Bíblia, ele tem que conhecer esse livro, ele tem que saber tratar pessoas e tudo mais. E aí a gente tem tentado andar no meio desse caminho. Por quê, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Há anos se fala em ganhar o Nordeste do Brasil, e eu sou nordestino e tô puto. Sabe por quê? Porque vocês bacanas aqui do Sul e Sudeste, vocês têm cidades como o Rio de Janeiro, com 26%, 30% de novos cristãos, ou de evangélicos, ou da galera do gospel. Enquanto há áreas do sertão do Brasil, lá da minha Paraíba, em que o IBGE não mente, com 2%, 1%, e por incrível que pareça, sítios inalcançados em pleno Brasil. Porque foi estabelecido um paradigma. Tem que ir um cara para lá, esse cara tem que ir para o seminário passar 5 anos, depois tem que treinar mais 2 de missiologia, depois tem que treinar não sei o quê, aí ele manda, aí ele vai. Quando que ele vai para um sítio de 100 pessoas? Ele não vai nem a pau. E o que dizer de 10 mil sítios? Onde é que eu vou arrumar tanta gente, meu amigo? Treinado no Seminário Batista do Norte, do Sul, no Presbiteriano do Norte. Onde que eu vou arranjar tanta gente assim? Então eu digo, Deus está muito triste conosco, porque a gente está atrapalhando Ele no Nordeste. E eu resolvi chutar o pau da barraca e dizer assim:
eu vou treinar agora é o vaqueiro. Entendeu? Eu vou ganhar o vaqueiro para Jesus. Na outra semana ele abre um pequeno grupo. Na terceira ele já está pregando. E aí eu vou preparando o cara no meio do processo. Eu não sou irresponsável. Quem lhes fala aqui não é alguém, e eu gosto de falar a partir das minhas próprias convicções e experiências. Eu não sou um anti-seminário. Eu amo seminário. Eu amo estudar. Conta aí, 16 para 43, quantos anos ininterruptos de vida acadêmica. Mas eu estou querendo dizer uma coisa para vocês. A falta de cuidado com esse dilema tem impedido que Deus derrame azeite, porque as qualidades das nossas vasilhas estão altas demais para a simplicidade do evangelho que Jesus quer derramar no Brasil. Olha palavras de Roland Allen, um bispo anglicano que viveu até, se não me engano, 1940 e poucos, foi no início do século 20. Olha o que é que ele disse, vamos ler juntos. Cristo treinou seus líderes no meio do seu próprio povo, de forma que a intimidade da relação deles com o seu próprio povo não fosse danificada, e eles pudessem se mover no meio do povo como um deles. Nós treinamos nossos líderes em estufas, e a intimidade deles com o seu próprio povo é tão danificada que eles nunca conseguirão viver como um deles, ou mesmo compartilhar de seus pensamentos. The spontaneous expansion of the church and the causes that hinder it. Ele escreveu esse livro sobre a expansão espontânea da igreja e as causas que poderiam estar impedindo o sucesso das missões lá em 1930, 1940. E o Roland Allen, junto com Leslie Newbegin, anglicanos ou anglo-católicos, não é assim? Na tradição anglicana, foram 2 anglicanos que abriram os olhos da igreja evangélica no mundo para começar a pensar de maneira diferente. Segundo dilema: domínio versus abandono. Aconteceu um negócio lá na igreja. Deixa eu contar para vocês um negócio muito interessante. Nós temos um código rígido de ética na comunidade e um profundo amor à nossa teologia reformada, com esse viés missional e encarnacional. Somos das poucas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira que são reformadas. Vocês sabem disso. E esse grande cuidado foi colocado à prova em um momento bem interessante. Um dos nossos líderes, e eu digo isso abertamente porque esse é um testemunho que ele conta, vivendo um problema no casamento, ele tinha tido vários problemas no casamento, tinha tido uma filha muito especial, uma menina muito linda, muito, doce. Era um casal que tinha tudo para ser feliz, mas eles não conseguiram ser felizes. Até que algumas circunstâncias na vida deles começou a mudar a percepção da existência deles. Ela engravidou o que seria o seu primeiro filho, a criança nasceu com sérias limitações motoras e houve uma paralisia cerebral. Aliás, houve uma falta de oxigenação no cérebro e ele teve um dano cerebral muito forte. E eles, a partir daí, se uniram muito, voltaram a estar juntos. Ele, um pequeno empresário, ela trabalhava na área de telecomunicações. Até que Deus manda o terceiro filho, um menino, também um menino. E esse terceiro filho e segundo homem também nasce com necessidades especiais. E ele chegou para mim, o nome dele é Arthur. Ele disse: pastor, eu tenho muitas obras no interior da Paraíba e eu gostaria de me mudar para uma área rural, onde eu pudesse comprar um cavalo,
para meus filhos fazerem equiterapia, para terem uma vida menos agitada, talvez para ajudar num processo de desenvolvimento, né? Dentro das necessidades especiais. E ele foi atrás de uma granja, uma pequena fazenda, e se encantou com uma delas que ficava localizada em um assentamento dos sem terra. Uma terra de uma usina, que outrora fora de uma usina de cana, e ele foi lá, tentou comprar aquela fazenda de um dos moradores. Isso às vezes acontece no movimento, né? Eles ganham a terra e vendem. Não quero julgar o que aconteceu nesse momento, só sei que o dono estava vendendo. E para... Não acontece sempre. E aí, para ele comprar, ele teve que passar por uma assembleia de moradores. Olha que loucura. Para ele comprar aquele pedaço de terra. E ele foi lá e comprou o pedaço de terra. E aí começou a tomar pé da situação, né? Se encantou com o lugar, uma área bonita e coisa e tal. Mais ou menos 60 quilômetros de João Pessoa. E ele se deu conta, depois que comprou, que não tinha água. Ele ia ter que pegar o balde e pegar água no rio. Isso para um empresário é meio complicado, né? Voltar à idade da pedra, em certo sentido. E ele, poxa, então eu vou construir um poço. Procurou os órgãos ligados ao governo. Disseram, olha, você pode até tentar, nós já tentamos cavar poços aqui, e a água aqui é péssima, você não vai conseguir água de qualidade, com potabilidade suficiente para você beber. Você pode até tomar banho, cozinhar, plantar, agora beber não vai dar. Mas eu vou tentar. E aí contratou uma empresa, cavou um poço profundo, 100 metros, deu água boa, pura, saborosa a água, uma vazão incrível. E ele começou então a viver lá dentro da sua fazenda, com água potável, dentro daquelas circunstâncias ali, e nada como a vida, nada como, né, os contatos com a realidade das pessoas. Ele começou a ver que os moradores continuavam com seus carrinhos e motos e cavalos, indo ao rio pegar água para beber. O que foi que ele decidiu fazer? Ele pegou da sua caixa d'água, criou uma extensão, colocou um tubo na porta da propriedade, na estrada carroçal, com a placa: Jesus, a água da vida. Só isso. E a torneira, só isso. Nada mais. Se você perguntasse os 4 evangelhos a ele, ele não ia saber. Ele sabia que Jesus é a água da vida. Ele botou lá: Jesus, a água da vida. E aí o povo, meio acabrunhado, é outro termo nosso, bebo, não bebo, bebo, não bebo, bebo, não bebo. Certo dia ficou certo, ele disse: não, pode beber, isso é para vocês. Eu coloquei para a comunidade toda. E aí o pessoal começou a vir com os baldes, né? E a encher, e era um, era outro, até que um certo dia houve um engarrafamento de jumentos. Coisa ficou preta, ele teve que intervir no processo de distribuição da água. E aí ele chegou e começou a conhecer as pessoas, e naquela conversa, esperando para pegar água, um cafezinho, compadre, não sei o quê. E ele começou naquilo, ele muito simples, mas obviamente de uma classe social totalmente diferente. Começou a servir um café e a conversar, e um vinha, trazia uma galinha para matar, outro trazia uma macaxeira, outro trazia um aipim, outro trazia um inhame, outro trazia uma mandioquinha. Eu estou dizendo os vários nomes da mesma coisa, para ver se você entende. Aí ele, gente, chegou e passou um problema para mim, né? Ô reformado! Pastor, estou com um problema. Está uma concentração de 20, 30 pessoas na minha casa no sábado, tomando café, e o povo perguntando por que eu fiz aquilo, por que eu botei aquela placa, e eu não sei de nada. Eles ficam perguntando coisa da Bíblia para mim, eu não sei responder nada. Eu digo: então vai estudar, vagabundo. Tem quanto tempo do Evangelho? Nada como a necessidade da missão para gerar a intenção de se aprender as Escrituras. Porque conhecimento que não se compartilha é conhecimento morto, de um academicismo árido, seco e imprestável. E aí eu comecei a fazer o quê? Ele não tinha tempo para deixar a construtora dele e ir lá para o Seminário do Norte, passar 5 anos
Vamos treinar você, meu filho. Comprei uns livros para ele. Dei logo a teologia sistemática de Wayne Grudem, a grande, a grossa. Vale! E aí a gente vai compartilhando e coisa e tal, e 20. Isso faz, sabe o quê? Eu contei essa história, eu acho que no CTPI 2012, foi quando ele colocou a placa. Foi até o engarrafamento dos jumentos. De lá para cá eu não tive como contar o resto da história, estou contando agora. E aí o que aconteceu? Aliás, eu acho que nem naquela época, porque isso é um processo de 2013, gente. 2013. Olha o que aconteceu. Ele começou a se inteirar. Eu comecei a mandar estudos para ele, as mensagens de domingo, e eu nunca imaginava no que aquilo iria se tornar. Eu achei que aquilo ia ser um pequeno grupo. E eu tinha esse paradigma para enfrentar. O que eu vou fazer? Eu vou dominar? Coloca o presbitério, faz uma análise diária, faz uma ata, vê quantos membros a gente está aqui. Ou por outro lado diz, abandona esse povo ao Deus dará. Deixa que eles cuidem de suas vidas e coisa e tal. Não, vamos encontrar um caminho médio. Vamos deixar que eles reflitam a partir do seu contexto. E vamos prover algumas coisas e vamos ser leves nesse processo. Leves. De pastor, eu preciso de uma banda. Eu comecei a mandar a banda da igreja. Quem disse que o povo gostava? Todo mundo tocando música à la Hillsong. E o povo lá acostumado com sanfona, zabumba e pandeiro. Não dá. Começaram a haver alguns choques dentro da própria comunidade. Choques culturais que eu me refiro. E aí ele começou a ter, chama o sanfoneiro fulano, dá aula para ele, ensina um corinho, vai. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não digo é nada. Eu vou dizer no fim. Outro dilema para a manutenção da saúde orgânica e o crescimento orgânico é o problema da dicotomia sincretismo, cegueira cultural. O que é que acontece muitas vezes? O que é que aconteceu, por exemplo, com a igreja do Evangelho Social? Sincretizou-se tanto com os problemas sociais e com as dinâmicas sociais que transformou Jesus em um Guevara. Do outro lado, igrejas de um púlpito profundamente rico, mas que não conseguia comunicar nada além da porta do templo. Sincretismo versus cegueira cultural. E aí? Eu tenho que tomar uma decisão. Porque o sincretismo mata por falta do espírito regenerador da palavra, e a cegueira mata por falta de amor aos diferentes. As duas são mortais. E um grupo ataca o outro, né? Os fundamentalistas, cegueira cultural. E o outro, os abomináveis sincretistas, teólogos sociais. Nós temos que tomar uma posição. E nós temos que beber da fonte da água viva e lembrar-se que na hora de dar a água, eu preciso dar no copo daquele que recebe a água da vida, não no meu copo. Eu não gosto de beber no copo de ninguém, só da minha mulher. Porque junto com o copo vem a tua própria baba. Vocês estão entendendo a história do copo? Ou será que eu estou falando grego? Eu acho que eu estou variando aqui em cima desse púlpito. O sincretismo é servir água com barro. E a cegueira espiritual é servir, a cegueira cultural é servir a água da vida no teu copo babado. Vocês estão entendendo? Está sendo de alguma utilidade o que eu estou dizendo?
Última barreira para a manutenção da vida. Gente, vê bem. Hoje é o dia do organismo. Amanhã é o dia da organização. Amanhã vocês vão ver intencionalidade com o Ed Stetzer, os desafios da intencionalidade, planejamento. Eu não sei o que é que vão falar, mas eu sou enxerido, estou antecipando profeticamente. O fato é que a gente está aqui nesse meio, e o organismo, em certos momentos, ele precisa de uma organização para que ele não se perca. Eu vou falar da minha mulher. O que é que aconteceu, por exemplo, com Samara? Quando Samara ficou dodói, fez o tratamento quimioterápico, radioterápico, negócio muito difícil, que só quem passa por isso sabe o que é que nós passamos, e algumas pessoas mais próximas. Mas ela entrou num processo de recuperação, de compreensão, e uma coisa eu sei, eu não sou a mesma pessoa depois de tudo isso, e ela não é a mesma pessoa. Somos muito mais fortes, muito mais sensíveis, muito mais intencionais e muito mais urgentes na nossa missão na face da terra. Eu não posso perder tempo, nós não podemos perder tempo. E Samara, em casa, ainda sem sair muito, começou a escrever devocionais para mulheres. E aí o que aconteceu? Começou a escrever devocionais e tudo mais. E aí nessa história, ela resolveu, na igreja, com as irmãs, a gente teve uma vigília, teve um momento com as mulheres, ela foi orar, ainda se recuperando e coisa e tal. E ela disse, olha, eu estou fazendo esses devocionais, eu estou querendo criar uns grupos de WhatsApp, porque a gente fala tanta porcaria no WhatsApp, vamos criar um grupo que eu possa compartilhar com vocês os meus pensamentos, os pensamentos da minha dor, do que eu estou passando, do que Deus tem falado comigo. E aí naquela noite, 100 e poucas irmãs colocaram seus telefones. Samara achava que ia ter umas 20, umas 30, 100 e poucas. Ela dividiu em 10 grupos, ou 9 grupos. E aí o negócio começou. E ela fazendo devocional e os WhatsApp vindo. E aí deu pau no celular dela, que não aguentava mais de tanto WhatsApp. Aí eu troquei o WhatsApp, eu troquei o celular dela. E vai, e gente, 300 mulheres, 400, 500, 700. Quando chegou em 800, o bicho começou a fumaçar. Eu digo, meu amor, isso é um avivamento WhatsAppal. Mas Deus é mesmo livre, hein, amor? E aí, gente, resultado. O negócio tomou uma proporção tão grande que começou a transbordar. Mulher do Japão, da França, da Suíça. Mulheres, a maioria de João Pessoa, a grande maioria da igreja também, mas gente, pessoas de trabalho, amigo de não sei o quem, a prima da cunhada, da vizinha, da empregada, da babá do outro. Aí começava a pedir para entrar nas listas. Muita gente descrente, muita gente longe de Jesus. E aí eu digo, temos que organizar as vasilhas para não perder a fluência do azeite. Precisamos então criar na Cidade Viva, que já tinha à época 230 membros no staff, 230 pessoas pagas na comunidade hoje, porque é a fundação, a igreja, a escola. E aí contratamos 2 pessoas hoje para cuidarem desse ministério, que começou a se transformar em grupos pequenos missionais nos trabalhos. Hoje são 20 grupos de mulheres espalhados por João Pessoa, sendo alimentados pelas devocionais e pelos estudos de Samara, que se reúnem no trabalho, em casa, no pátio da nossa comunidade e tudo mais. Precisamos criar uma organização para poder... Esse é um desafio ao crescimento natural, é você entender que vai precisar intervir contra fatores externos ou internos que possam impedir o que Deus quer fazer na sua vida, na sua igreja, na sua comunidade. Bem, eu acho que eu estou chegando ao fim. Eu estou antecipando algo que talvez os colegas aqui venham tratar depois. Eu chamo isso, a partir do pensamento de Van Hinen, de hélice missional. Isso precisa estar presente dentro
considerando que Deus é livre para fazer o que Ele quer, que Ele vai mandar coisas, vai mandar azeite, vai mandar vidas, vai fazer crescer. Tudo começa na reflexão teológica. Uma reflexão missiológica, uma reflexão cristológica. Quem somos nós em missão, junto com Deus, enviados, igreja enviada em missão. Igreja missionária é que manda missionários, igreja missional é que ela é mesma enviada. Ela é missionária, toda ela é missionária. Então ela começa com uma reflexão teológica, ela passa por uma análise cultural, é o que foi feito lá naquele sítio, uma análise do contexto cultural, a perspectiva histórica daquele povo. Você imagina o que é uma área, gente, onde houve inclusive presença de escravos naquelas usinas? O que está arraigado na história daquele povo, não só na cultura, na história, nos sonhos, nas perspectivas. Uma das coisas que nós fizemos em Sapé, por exemplo, foi criar uma cooperativa para facilitar o escoamento da produção deles e tentar consumir no campus da capital. Uma análise do contexto, e aí sim, que é o que nós vamos ver amanhã provavelmente, formação de estratégia, o que eu chamo de criação de tecnologias missionais, que são totalmente escravas dessas 3 primeiras fases. O que foi que o Church Growth Movement fez com o crescimento da igreja? Focou tanto em formação de estratégia, que esqueceu de fazer reflexão teológica. O Christian Schwartz, grande homem, focou-se demais dentro de uma reflexão teológica voltada para a eclesiologia, mas não transbordou para uma análise cultural. O Dever também, quem sou eu para estar falando desses homens, meu Deus? Eu não estou falando mal, eu estou só analisando. É uma análise muito tacanha de um paraibano sem futuro, mas é apenas... E aí vem a perspectiva histórica, e aí eu entro na formação de estratégia. Isso é uma hélice que deve acontecer. É interessante que isso aconteceu em Sapé. Sapé é essa cidadela, na zona rural. Eu vou começar a mostrar algumas coisas para vocês aqui. Isso é a porta do sítio. Sítio Divino Espírito Santo. Podia ser nada mais católico do que o nome desse sítio, né? Foi esse sítio que ele comprou. Era aí que estava a placa. Aliás, um pouco à esquerda. Vocês estão vendo por trás, tem um barracão. Ele pegou a casa dele e no terraço criou uma choupana, criou enfim, um puxado. E encheu de cadeira. E começou. Quantas pessoas? 30, 40 no começo. Sabe quantas pessoas tem na vizinhança? Naquela comunidade? 1.100 e poucas. Dá só uma observada. A placa Cidade Viva, né? É o campus rural. Imagina, cara. Uma igreja que nasceu na metrópole, na região metropolitana, extremamente contemporânea, contextual, pós-moderna. Encara um negócio desse? Eu mesmo não. O outro é que encarou. Porque se eu fosse para aí, talvez eu atrapalhasse o que Deus quisesse fazer. Aí eu quero fazer uma pergunta para você não dormir hoje. Será que você não precisa mudar de lugar, meu irmão? Tá vendo a barraca? Olha aí, ó. A barraca encheu, agora o teto é o céu. Batismos. E mais batismos. E mais batismos. 3 anos. 700 pessoas. O maior índice de evangelismo, o maior índice de um povo, de uma comunidade ali no Nordeste. Se eu falei que aqui é 26, 700 de 1.100 é mais de 60% de convertidos pelo trabalho de um profissional que resolveu seguir o chamado de Deus, e nós como igreja mãe não o atrapalhamos, antes o ajudamos. Olha ele aí,
tímido, rapaz. Tímido. Falando com ele, Arthur, está pregando a palavra. Sabe mais do que eu já hoje, 3 anos. A esposa dele com um dos seus filhos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o maior desafio que nós temos que enfrentar é esse. É preparar as vasilhas. Até quando Deus quiser mandar o que Ele tem para mandar para nós. Agora, quebrando esses paradigmas sobre os quais eu falei hoje. Fazendo reflexão, análise de cultura, análise histórica e preparar suas ferramentas missionais. Uma coisa eu tenho certeza: Deus quer fazer grandes coisas com essa nação. Temos uma igreja que tem crescido muito, mas ela ainda é muito jovem na percepção. Ela é muito jovem no conhecimento das Escrituras. E os mais velhos, diga-se, os mais conhecedores, diga-se, os mais conscientes do seu preparo, devem funcionar como irmãos mais velhos. Sempre lembrando, às vezes nos enraivamos com certas imbecilidades eclesiásticas. Às vezes nos chateamos com a infância de certas igrejas. Mas uma coisa precisamos ter convicção: todo adulto foi jovem, todo jovem foi adolescente, todo adolescente foi criança, e toda criança um dia nasceu, tanto da mãe e, no caso da igreja, paridos pelo Espírito Santo, membros da mesma família. O meu discurso, onde eu vou nesse país, especialmente para as denominações mais experimentadas no saber: não atrapalhemos o que Deus quer fazer na vida dos outros. Ajudemos para que eles encontrem no processo, no tempo e com seus próprios erros e acertos, o caminho da loucura das experiências missionais que são intransferíveis, fazem parte da vida, da experiência, dos sonhos e do shape de cada homem e mulher de Deus que Ele plantou aqui nessa terra para expandir o seu reino. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha da sua graça e não deixe faltar o azeite, e que nós não deixemos faltar as vasilhas. Deus te abençoe.